Entre 1889 e 1894, a República ficou conhecida como República da Espada, pois foi governada por dois militares, sendo eles Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No governo de Deodoro é promulgada a primeira Constituição da República. A Constituição ampliava a participação política da população, mas essa participação era bem mais ou menos, pois os analfabetos, moradores de rua, soldados, membros de ordens religiosas e as mulheres não podiam votar. Mas 80% da população era analfabeta, então somente 1,3% da população cumpriu os requisitos para poder votar. Na charge de 1916, podemos perceber que a grande massa da população era analfabeta e não conseguia votar. Em 1894, é eleito o primeiro civil como presidente do Brasil, Prudente de Moraes. Sua eleição encerra a época dos governos provisórios dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto e marca o início do predomínio de uma oligarquia no poder. O que é uma oligarquia? É uma forma de governo em que o poder político está concentrado nas mãos de um pequeno grupo, no caso, os grandes latifundiários. Esta nova fase da República ficou marcada por três processos: coronelismo, política dos governadores e a política do café com leite. O interior do Brasil era lugar de muitos votos. Os coronéis faziam alianças com políticos e as pessoas eram coagidas por ele a votar no candidato do coronel ou nele próprio. Qualquer pessoa que se negasse a votar no candidato indicado pelo coronel era vítima de violência física ou perseguição pessoal. Essa medida garantia que os mesmos grupos permanecessem no poder. Com isso, as eleições no início da República eram sinônimos de corrupção e conflito. Todo esse controle do processo eleitoral ficou conhecido como voto de cabresto. O voto não era secreto, mortos votavam, certidões falsas e fraudes eram muito comuns. No governo de Campos Salles foi criada a política dos governadores, onde o governo estadual só assumiu o poder se fosse aprovado por uma comissão verificadora. Essa comissão garantia que só seriam governadores os comprometidos com a política do governo federal. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal, para que houvesse uma alternância de poder entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. O nome desse acordo ficou conhecido como Política do Café com Leite porque São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais a grande produtora de leite. Neste período ocorrem inúmeros conflitos pelo interior do Brasil, motivados pela existência de um pequeno grupo de proprietários com muita terra e a maioria da população com pouca ou nenhuma terra. Além, é claro, do controle abusivo dos coronéis, dificuldades de se encontrar trabalho e muita fome e miséria. A religiosidade foi marca comum nesses movimentos. Duas revoltas se destacaram, a de Canudos e a do Contestado. Canudos foi uma comunidade no interior da Bahia, criada por Antônio Conselheiro em aproximadamente 1893. O Contestado foi um movimento existente entre os estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916. Os dois movimentos ameaçavam o controle político dos coronéis porque atraíam pessoas pobres de várias regiões. As forças armadas foram convocadas para sufocar os dois movimentos. Em Canudos foram mais de 30 mil mortos e nas batalhas do Contestado mais de 20 mil. Nesta época, o café era a principal fonte de riqueza. A borracha também pode ser destacada, e a industrialização ganhou grande impulso. O número de fábricas aumentou de 3.200 em 1907 para 13.000 em 1920. Outro fator importante é o aumento populacional, estimulado principalmente pela vinda dos imigrantes para o trabalho nas fábricas. É preciso lembrar que a população negra ficou à margem da sociedade neste período, sem emprego ou qualquer política de inclusão social. Militares, fora do poder e dos privilégios da oligarquia, também realizaram revoltas importantes. Em 1910, a Revolta da Chibata foi a união de 2.000 marinheiros contra as péssimas condições de trabalho e os castigos sofridos. Outra revolta importante aconteceu em 1922, conhecida como tenentismo. Esses tenentes reivindicavam reformas políticas, o fim do controle político pelas oligarquias e a expansão do sistema de ensino.
Em 1924, a Coluna Prestes foi um movimento de militares rebeldes comandados por Luiz Carlos Prestes, que marcham pelo interior do país em busca de apoio popular. A República Oligárquica terminou quando Getúlio Vargas perdeu as eleições de 1930 e impediu a posse do presidente eleito pela oligarquia paulista Júlio Prestes. Com um golpe, se tornou presidente e acabou definitivamente com a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que perdurava desde os primórdios da República Oligárquica. As primeiras décadas da República foram repletas de conflitos e contradições, e muitas dessas contradições ainda se perpetuam nos dias de hoje.